Olá, você que acompanha aqui os nossos bate-papos com diferentes profissionais sobre assuntos extremamente importantes no mundo corporativo, no mundo dos negócios, aqui no canal da eFleet. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Mariana Saavedra, doutora Mariana, doutora em economia, muito conectada não só com a parte econômica, mas também com a parte de negócios, principalmente startups. Trabalha com isso já há alguns anos. Vou pedir para ela se apresentar daqui a pouco e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre assuntos relacionados à macroeconomia, cenários aí internacionais e principalmente aqui do Brasil, daqui para frente, restante de 2020, 2021. Ninguém vai fazer previsão aqui, né, Mariana? Porque a gente não tem bola de cristal, mas a gente vai tentar olhar para algumas coisas que já aconteceram e que estão acontecendo e projetar em possíveis cenários aí. Mariana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou pedir para você se apresentar, dizer um pouco aí do seu background e a gente parte então para o primeiro assunto aqui. Obrigada, Isielson. É sempre um prazer falar com você. Eu gosto muito também das conversas que a gente tem, porque você faz perguntas que realmente me fazem pensar, né? Não são perguntas retóricas, são perguntas para a gente poder pensar, refletir juntos. E com certeza a gente vai conseguir juntos aqui construir alguns cenários para a economia brasileira nos próximos anos. Na verdade, eu fui estudar economia porque eu sempre gostei de pensar em cenários, né? E então eu sou economista de formação. Eu trabalhei em várias empresas aqui no Brasil, na Alemanha. Eu já tinha a minha própria empresa e em 2013 eu fui chamada para integrar a equipe de governo municipal na cidade de Campinas. E desde então eu integrei a administração pública. Hoje eu estou no governo municipal de Jundiaí, cuidando da incubadora, como você sabe, né? E ajudo bastante na concepção de políticas públicas, atualmente na área de ciência e tecnologia. Mas eu também tenho experiência na concepção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico. Então, eu penso que eu possa dar algumas opiniões consistentes em relação ao assunto, embora não sejam verdades absolutas, mas acho que eu posso contribuir um pouquinho para ajudar os investidores a traçar cenários para os próximos anos no país. Maravilha, Mariana. Mariana, vamos começar com um assunto que, infelizmente, nesse momento ele ainda é desgostoso, mas é importante a gente visualizar o que nós temos no horizonte para, como você disse, não só os investidores, né, empresários, mas também todo mundo que faz parte da economia poder se planejar da melhor maneira possível dentro desse cenário, que, como eu disse, ele não é o melhor, mas é importante a gente entendê-lo. A gente tem algumas expectativas, tanto do FMI, quanto aqui do Banco Central, Ministério da Economia e várias casas de análise, olhando para, de forma geral, um decréscimo, né? Uma diminuição do PIB global e uma diminuição ainda maior devido a várias variáveis que a gente vai falar um pouco delas aqui agora nesse bate-papo, do PIB brasileiro. Então eu queria que a gente começasse você fazendo essa análise de como você vê aí o PIB mundial e o PIB brasileiro daqui até o final de 2020. Uhum. Existem análises, né, que levam a decréscimo da economia mundial entre 3% a 5% até o final de 2020. No que tange o Brasil, as análises oficiais, elas pautam um decréscimo de 4,5% a 5%. Todavia, fala-se num decréscimo do PIB de até 10%, decréscimo qual eu, infelizmente, acredito, tendo em vista o contingente de desempregados que a gente está verificando no Brasil. Isso é uma materialização desse quadro recessivo. Esse contingente de desempregados hoje é da ordem de 12 milhões de pessoas, né? E desde as últimas 8 semanas a gente teve aí um aumento de 7 milhões para o número de desempregados, o que é algo muito grave, muito sério.
sem contar o número de pessoas que trabalham na informalidade, que é cerca de 38 milhões de pessoas. Então, eu, infelizmente, vejo esse quadro recessivo, sim, na economia nacional. Todavia, eu também vislumbro, né, vejo algumas políticas contracíclicas de expansão, né, do gasto do governo federal e de apoio à população mais vulnerável, como auxílio emergencial, que está longe de ser suficiente, mas, sem dúvida, é melhor do que nada, né? Mas ele está muito aquém das necessidades do brasileiro, né? De pagar suas contas e enfim, de matar a sua fome. Desse modo, o que a gente está vendo, sim, é o empobrecimento, né, empobrecimento da população, aumento do desemprego, o que me faz vislumbrar esse quadro recessivo de decréscimo do produto interno bruto na ordem de 10%. Mariana, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, inclusive, do que o governo tem feito para ajudar e também possíveis consequências positivas e negativas disso, mas eu queria ficar um pouquinho mais contigo no PIB aqui para entender o seguinte. O Brasil e o mundo, então, vai decrescer. Veja, o que você falou é uma coisa extremamente importante, preocupante, porque normalmente um PIB, um decréscimo nessa proporção de 10% já é encarado, inclusive, não só como recessão, mas como depressão, né? Inclusive, normalmente um decréscimo desse tamanho dentro de um único ano aconteceram em situações muito extremas, como momentos de guerra. Então, é pouco usual nós termos um decréscimo desse tamanho. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta. Por que o PIB brasileiro vai decrescer muito mais do que o PIB mundial, sendo que, inclusive, o Brasil estava num processo contrário ao mundo? O mundo já vinha desacelerando, né, as economias, principalmente as economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, Japão, China, e o Brasil estava começando a acelerar. E por que, então, que a gente vai ter uma diferença tão grande? Sim. Na verdade, Gelson, infelizmente, esse problema da pandemia, essa crise sistêmica na saúde, veio para, de alguma forma, desvelar e revelar todas as nossas vulnerabilidades como nação, o que me deixa bastante triste. Desse modo, infelizmente, assim, o que era ruim ficou pior, né? E isso serviu para mostrar fragilidades em várias áreas, né? No sistema de saúde, em toda a nossa institucionalidade, né? No sistema de saúde, no sistema enfim, de crédito, no sistema, todos os sistemas que você pode olhar, você verifica fragilidades, até mesmo no processo de concessão desse auxílio emergencial, que muitas vezes não chega onde precisa chegar, em que, né, a gente viu tantos casos de fraudes, e essas fragilidades, de alguma forma, mostram a dificuldade do Brasil. Elas se aprofundaram com essa pandemia e mostraram a sua dificuldade maior de caminhar. Inclusive, na própria ciência e tecnologia, né, nessa área que eu trabalho bastante tempo, nós temos excelentes cientistas, excelentes pesquisadores, mas que, ao longo dos anos, tiveram poucas condições para desenvolver suas pesquisas. Se o Brasil fosse um país avançado tecnologicamente, em todas as áreas, inclusive na de saúde, a gente estaria lidando com essa crise de uma forma muito mais light, muito mais simples, né, straightforward, do que nesse momento. Por isso, por essas fragilidades estarem tão expostas, é que o nosso decréscimo será maior do que o decréscimo mundial. Você veja que os países, em média, levaram 70 dias para administrar, né, a crise, né, oriunda desse vírus, e o Brasil já está há 4 meses tentando achatar essa curva do número de infectados sem sucesso. Né? Então, o que isso tem a ver? As fragilidades estão sendo mais expostas, estão piorando a nossa condição e nos fazendo decrescer muito mais do que o resto do mundo, que é bastante triste.
Ou seja, nesse caso, todo mundo não tem como, né? Inclusive, eu li um relatório recente mostrando que apenas, provavelmente, né? Porque a gente sempre falando de cenários é algo provável, provavelmente apenas 3 países dos países maiores e que tem bastante produção industrial e fazem comércio internacional, apenas 3 países esse ano não terão decréscimo no PIB. A China, a Índia e, se eu não me engano, a Indonésia. O resto, todo mundo está caindo, mas o que você falou que é interessante porém, a retomada ela vai ser proporcional à eficiência de um país, né? E o que você está dizendo é que, justamente por nós sermos um país que, quem sabe, em quase todas as áreas nós temos muita ineficiência, a retomada também é ineficiente, né? Exatamente. Vai ser muito mais difícil. É como se nós estivéssemos uma maratona, né? E a gente precisa chegar até o fim dela, mas a gente está cheio de grilhões, né? Cheio de grilhões, correndo mais devagar, machucado e ferido. Não vai chegar com bastante dificuldade ao final. Perfeito, perfeito. Aí, Mari, eu já vou lançar a pergunta aqui para você, mas a gente vai responder ela no próximo bloco, porque aqui no nosso canal a gente solta um episódio por semana. Então, eu já vou atiçar a curiosidade da galera que vai assistir esse episódio a voltar na semana que vem e assistir o próximo. Então, a pergunta que eu vou lançar aqui para a gente responder no próximo episódio é a seguinte. Beleza, esse é o cenário do PIB para 2020, mas eu queria saber o que a gente pode esperar de 2021 e 2022 ainda nesse governo. Esperamos, inclusive, com o nosso ministro Paulo Guedes, para a gente olhar para esse cenário, o que a gente pode ver. E a gente começa a resposta no próximo episódio, tá bom? Tá ótimo. Eu vejo oportunidades de negócios muito positivas, sempre a gente tem que enxergar as oportunidades de negócios, então isso eu verifico na transformação digital das empresas. Como a gente já conversou em outras oportunidades, eu vejo uma chance de crescimento muito grande para fintechs, para edtechs e para as logtechs. Né? As agtechs também, você vê, quem tem sustentado as exportações brasileiras é o agronegócio, né? Agronegócio capitaneando as nossas exportações. Então, no agronegócio, a gente tem uma produção científico-tecnológica muito forte, graças à Embrapa, mas eu vejo essas oportunidades, sim, para as fintechs, para as edtechs e para as logtechs. A partir já desse ano, inclusive, né? Então, a gente vê crise, vê desemprego, recessão, depressão, como você melhor colocou, mas há sempre oportunidades para criações de novos mercados e para um reposicionamento de empresas. Eu acredito muito nisso. Excelente.